10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, 12 de junho de 2023. Início de semana. E, para comemorar, hoje um dia muito importante para todos nós. É o Dia dos Namorados. Se não temos no momento, já tivemos, ou estamos projetando uma namorada, porque a namorada não é aquela que a gente fala no tradicional, é aquela sua eterna namorada, sua companheira de muitos anos, muitas décadas, pouco importa, todos são namorados e enamorados. E é estas pessoas que são homenageadas no dia de hoje. Claro que alguns dão presentes, porque aí é o lado comercial, mas o lado sentimental é o mais importante. Se você não tiver condições, ou não tiver possibilidade, ou não puder, por qualquer motivo de não dar um presente à pessoa amada, ele ou ela, tanto faz, o que importa é o espírito da data. Claro que isso é esquecido por muitos. O pessoal só pensa no presente, esquece o lado sentimental, que é algo muito importante nos dias de hoje. Mas no nosso programa, o sentimento fala mais alto. Temperatura, 7 graus a temperatura aqui no nosso Rio Grande. E amanhã promete, segundo a meteorologia, a noite mais fria do ano de 2023 aqui no nosso Rio Grande do Sul. Preparem o seu coração, prepare o seu organismo, mas assim é o gaúcho. Se não tiver um organismo forte para aguentar essas estações rigorosas, saia do Rio Grande, vá para o Nordeste ou para outros lugares. Aqui é desta forma. Mas é por tudo isso que nós amamos este Rio Grande. Nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Estúdio, esse aqui é só do preâmbulo. Depois nós temos inédito o Estúdio 1, em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. E hoje temos muitas coisas a comentar. Inclusive no futebol inverteu as coisas. Quase sempre os gremistas estão cornetando os colorados. Hoje a razão é inversa. Os colorados têm oportunidade de cornetear aos gremistas, porque o Grêmio foi goleado. Mas gostaria eu, de ter sido gremista do meu coração, porque o pessoal ainda está conformado. Diz que foi um bom jogo, mesmo que 3-0. O Inter, com muito sacrifício, embora seja com o vice-lanterna, com o Vasco da Gama, mas venceu. São 3 pontos e muito importantes na competição. Isso é na área do esporte. Mas eu peço que vocês, além de comentarem, também que curtam, compartilhem, deem um like, clique no sininho e divulguem o nosso link para que nós tenhamos cada vez mais e mais espectadores. Mas dentre as notícias que nós teremos na nossa sinopse, agora nos preâmbulos nós só damos um toque por cima do que será o nosso programa. Por exemplo, que de janeiro a abril, o Brasil resgatou 72 menores de trabalho infantil, do trabalho infantil. Mas no meu tempo, isso é muito ruim se dizer, nos dias de hoje, porque disse que é um retrocesso. Mas por que ele se queixa que muitas pessoas estão aposentadas jovens no dia de hoje? Mas é porque começaram a trabalhar muito cedo. E o trabalho nunca desfez ninguém. Só deu satisfação. Claro que foi sofrido, não é nem igual ao trabalho que exercitam no dia de hoje. Era trabalho, na maioria, braçal mesmo. E não havia a obrigatoriedade de ir à escola. Por isso que muitas pessoas não têm a cultura, a intelectualidade dos que têm hoje. Mas eram outros tempos e não denegriu a imagem de ninguém. Aqueles que começaram
a trabalhar cedo, não botaram culpa nos pais, nem em sua família. Não, eles têm muita honra disso. Mesmo que se queixem em alguma situação de não ter uma infância tão sadia como tentam prezar nos dias de hoje. Mas o dia de hoje, a infância sadia é ter um celular na mão, um iPhone, todo aquele equipamento mais avançado na informática. Coisa que antes não acontecia. O antes, então, eu citei mais de uma vez. Mas é um retrocesso. Paramos por aí. O que importa é esta notícia que veio, que eles engrandecem, mas a mim decresce o que seria o nosso progresso ou a mão de obra que o Brasil tanto precisa. Na CPMI, CPI mista que está acontecendo sobre o 8 de janeiro, eles discutem a liberação de dados em reunião nesta terça-feira. E aí é uma luta bem acirrada. Agora também, notícia do mundo, que a presidente da Comissão Europeia anunciou investimentos para a Amazônia e produção de hidrogênio verde aqui no Brasil. Mas lembre-se bem, é que o presidente Lula disse, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, dizia que a Amazônia era nossa. Mas o presidente Lula tem outra concepção, e ele diz que a Amazônia é do mundo. Então eles voltam a jogar dinheiro e falando em Brasil, eles só falam em Amazônia. Tem muita gente que não tem conhecimento pleno de causa, que pensa que o Brasil é uma floresta só. Não sabe que nós temos toda essa evolução desse país continental e progressista. E outra coisa, quem ajuda num projeto seu, chega num ponto que ele pensa que também tem direito ou manda naquele projeto. Esse é o risco que nós corremos diante de todas essas ajudas exteriores, que outros interesses existem para a nossa Amazônia. É algo muito perigoso que, na gestão anterior, o governo havia cortado todas essas benécias ao nosso Brasil. Porque, como vocês sabem, ali tem muita coisa a ser explorada, e não é a floresta em si, é o que está ali naquele subsolo ou no solo. É o caso que já foi dito agora, que existe uma abundância muito grande de petróleo, mas o meio ambiental proíbe que esse petróleo seja explorado, e está havendo uma guerra política, e nós podemos ter uma evolução econômica, mas tudo pela preservação da Amazônia, que eles dizem que é o pulmão do mundo, mas a ciência já explicou que o pulmão do mundo são os oceanos e não a floresta amazônica. Os mais incautos pensam desta forma, ainda com aquela velha filosofia. Também, na nossa economia, uma aposta de deflação já no mês de junho ganha muita força entre os economistas, o que nós estamos torcendo para o Brasil e queremos que realmente isso aconteça. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, a previsão é de que nós teremos uma semana com muita chuva e frio. Então, precavenham-se. Já no início eu havia dito isso. Agora, o indicado ao Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, advogado, e também advogado e amigo íntimo e defensor na Lava Jato do atual presidente Lula, que muitos pensaram que ele não poderia ou não deveria ser indicado. Mas ele foi indicado depois de grande alarde, e ele será questionado pelo Supremo, ou sabatinado, lá no dia 21. Mas eu acredito que ele será aprovado. Aquele notável saber jurídico, eu não sei se é por competência muito alta dos indicados ou incompetência do Senado em reprová-los. Ainda não houve essa reprovação em situação nenhuma. Será no dia 21. Também você que vai e pensa em fazer o Enem, se aligere. As inscrições para o Enem 2023
já terminam agora, nesta semana, lá na sexta-feira. Então, acelerem, porque é necessário e a procura é muito grande. Por exemplo, a Agência Nacional da Saúde Suplementar aprovou um reajuste de 9,63% em planos de saúde individuais e familiares aqui no Brasil. Você só vê notícias de reajuste. E o salário, aqui, principalmente funcionários públicos estaduais do nosso Rio Grande do Sul. O que não acontece com o funcionalismo público, principalmente lá de São Paulo. E quem é o governador? Ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, que o Tarcísio de Freitas, ele deu um reajuste, vamos ver aqui, de 20% em média, inclusive na área da segurança pública. Mas é outro governo, é outro estado, e nós não temos esse privilégio. Nós somos governados pelo governador reeleito Eduardo Leite. Por isso que 0 ao executivo do nosso Rio Grande. O Ministério da Agricultura também confirma, preocupante na área da saúde, mais um caso de gripe aviária no Brasil. E o total já chega a 31. E está se propagando a gripe aviária. Temos que a ciência e a medicina têm que se aligerar na prevenção de que não proliferem mais esses casos. Já enfrentamos uma crise muito grande de Covid e mais uma para nos preocupar. Não é uma boa coisa para todos nós. Também 4 pessoas perderam a vida em estradas federais durante o feriado de Corpus Christi aqui no nosso Rio Grande do Sul. Claro que no Brasil foram muito mais. Também um financiamento aqui no nosso Rio Grande do Sul, um financiamento do plano ABC+, atingem 831 milhões na safra 2022-2023 aqui no nosso Rio Grande. Também o governo gaúcho busca parceiros na iniciativa privada para criar uma loteria estadual. Captação de valores, o poder público quer de todo jeito. E então, mais essa iniciativa do nosso governo do Rio Grande do Sul. É lamentável, mas aconteceu o que a gente previa, mas esperava que não. O corpo do empresário mineiro, e que estava desaparecido, foi encontrado finalmente, após muitas buscas da polícia, da brigada, dos bombeiros, em Santo Antônio da Patrulha. Foi no domingo. Ele foi realmente executado. A história é longa, nós temos em nomes e em números ali na nossa sinopse. Mas foi um desenrolar previsto, mas que ainda havia uma esperança. Então foi encontrado o seu corpo e ele estava morto realmente. Empresário mineiro que veio cobrar uma dívida de veículos que ele largava aqui na cidade de 2 irmãos com um parceiro. Já tem um suspeito número 1, mas existem mais suspeitos nesse caso. O vice-governador do Rio Grande do Sul, ele diz que a missão Espanha teve resultados concretos para melhorar a vida dos gaúchos. Mas se eu disser o nome dele, vocês nem saberão. Mas na nossa sinopse nós diremos. Continue no programa Pauta Livre, que você saberá aquele que está quase desaparecido na gestão do governador Eduardo Leite, do nosso Rio Grande. Porto Alegre participa do Fórum Global sobre Mudança Climática, isto lá na Alemanha. Para quem é de Porto Alegre, o Cine Municipal disponibiliza mais de 1.300 vagas para emprego nesta semana. Mas eles se queixam que os candidatos é que têm pouca experiência ou nenhuma prática na área
em que eles pedem ou têm essas vagas. Também está em foco as notícias que nós daremos, que o presidente Lula diz que o Estado falhou miseravelmente na alfabetização de crianças. Na economia, o mercado financeiro reduz para 5,42% a estimativa da inflação neste ano e prevê uma alta maior do PIB brasileiro. Boa para a nossa economia. O presidente Lula também vai ao Vaticano e à França, onde discute financiamento climático em junho. Vai se encontrar com Emmanuel Macron. Também morreu, aos 86 anos, o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. Foi um homem muito emblemático, problemático em sua vida em todos os sentidos, mas um milionário. Faleceu aos 86 anos. Também o nosso jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, acusado de estupro lá na Espanha, teve um novo recurso negado pela justiça espanhola e segue preso. Uma campanha muito grande ao ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. E eles colocaram frases que eu até não acredito que ele tenha dito, mas é notícia e nós damos. Donald Trump disse que se tivesse sido reeleito, teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo do Brasil. Eu acho que isso é uma campanha difamatória ao seu governo, uma vez que ele está sofrendo muitas acusações, está sendo investigado, e a campanha é muito grande, não só dos seus opositores, como também os seus parceiros de partido que gostariam de concorrer, e ele é uma figura muito forte. Aqui no Brasil, uma falsa ameaça de bomba num avião provoca o fechamento do aeroporto em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Também, muito triste, a notícia de que Francisco Antônio Chagas, se eu disser esse nome, nada significa a vocês, mas ele foi o missionário brasileiro encontrado carbonizado no Quênia. Vocês sabem que a situação lá não é nada boa. Na economia, carros de até 120 mil representam 46% das vendas de veículos neste ano no Brasil. Ainda tem gente que tem dinheiro, mas tem gente que tem muito menos dinheiro do que tinha antes. O arcabouço fiscal, aquele tão preparado pelo ministro Haddad, ele já recebeu 31 sugestões de emendas em comissão do Senado. O Plano Safra estima 2,5 bilhões para subsídio de seguros no campo, isto no Brasil. Também lá nos Estados Unidos, um cientista busca uma pessoa com infecção por uma linhagem diferente de Covid-19 para que seja feito o estudo. Aos inimigos ou não parceiros do Irã, algo preocupante, que eles têm agora um novo míssil hipersônico. E o nosso ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, ele descartou a censura a shows de Roger Waters, de uma banda de rock que se apresentará no Brasil. E a gente sabe que alguns partidos pediram que ele fosse proibido. Mas quando um ditador, que nem o Maduro, pode vir ao Brasil, quem deveria ser bloqueado ou censurado de vir ao Brasil? Impossível, não tem jeito. Pior do que um ditador de renome mundial como persona non grata, qualquer outro cerceamento de alguém que vem ao Brasil seria quase que impossível. Eu digo quase porque a possibilidade sempre existe. E com isso, nessa noite muito fria e uma madrugada que se apresenta muito mais fria, como a mais fria do ano, preparem-se. Vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, interagir com os nossos amigos nesse Dia dos Namorados,
12 de junho. Para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos aqui. Ao vivo, estamos começando ao vivo a nossa live. Ela já começou pontualmente 21 horas. Esse horário nós cumprimos à risca. Assim como nós também temos a preocupação de encerrar pontualmente 22 horas. Uma noite muito fria e vocês diriam, mas tu estás de manga curta, estás ironizando? Não, eu sou e nós somos uns privilegiados. 7 graus a temperatura, mas lá na rua. Aqui nos estúdios nós estamos num ambiente climatizado. Temos o prazer e a satisfação de estar com vocês. Mas mesmo que estivéssemos com frio, o calor humano do nosso programa fala mais alto do que qualquer coisa, supera qualquer clima. E principalmente hoje, aquele dia em que você expele todo o seu sentimento e o seu amor à sua amada, ao seu amado, porque é dia dos namorados. Não é por ter rima, é que a frase veio e de efeito. Mas nós estamos começando com essa noite fria, por exemplo, que a Agência Nacional da Saúde Suplementar autorizou um reajuste nos planos de previdência. E é por isso que nós estamos sofrendo, pelo nós, que eu digo, é funcionário público estadual, e agora do governador Eduardo Leite, que quer mudar as regras do jogo do IP Saúde. Disse ele que a intenção seria concorrer com os planos de previdência privada, o que não tem cabimento nenhum. São ideias mirabolantes da gestão Eduardo Leite do nosso Rio Grande do Sul. Aquele ator Brad Pitt, ele comprou uma nova mansão na Califórnia. Saiu nada mais, nada menos do que 27 milhões de reais saiu essa mansão. Quem vive no País das Maravilhas, é muito fácil criar problemas e criticar governos na questão do meio ambiente. Mas ele vive no País das Maravilhas, quando tem condições de comprar uma mansão dessa, em vez de então ajudar outras entidades ou qualquer coisa, mas não, ele usufrui para si o direito.
Não condeno por ele ter esses valores, condeno pelas atitudes deles, que seriam um defensor da humanidade. Mas vejam bem nessa mansão quanta poluição ele deve causar. A cantora Taylor Swift, não sei se esse é o nome correto, porque é inglês, né? Ela fez uma doação muito generosa durante a turnê Teu Eras, não sei se a pronúncia é em inglês, né? Para uma ONG lá nos Estados Unidos que combate a fome dos americanos. A ONG achou por bem não divulgar os valores, mas disse que foi bem generosa essa doação. Tomara que não seja igual a doação que a cantora Anitta, que agora ganhou alguns milhões e fez sucesso também para cantar ali na final da Champions League, lá em Istambul, na Turquia, e há pouco tempo anunciou que fez uma doação de combate à fome a uma entidade da África que equivalente a 25 mil reais. E na mídia tem que estar igual essa cantora, que realmente ela tem valores, ostenta, mas também ajuda as pessoas. Por exemplo, a Sandra Annenberg tem 55 anos. Ela postou uma foto com seu marido e Ernesto Palha, que tem 64 anos, e a sua filha Elisa, de 19 anos. Ambos são da Globo. Tudo tem uma ideologia de fundo, né? E ela declarou que se posiciona a favor da comunidade LGBTQA. Porque, como o senhor sabe, houve agora uma reunião deles, milhões de pessoas em São Paulo. Mas tudo em prol da notícia. Nós também não somos contra. Cada um com a sua maneira de viver. Mas ela se mostrou com toda a sua família e dizendo que se posiciona a favor. Já pensou se todos os artistas vão ter que dar a sua declaração? Todos vão ser notícia. E no fim, ela mostrou na sua edição aquela assassinada à língua portuguesa. E ela diz assim: estamos juntos e o nós aqui. E o nós, eu vou pronunciar para vocês, é o O e depois o N-O-I-X-A-K-I. É nós aqui. Aquele assassinato à língua portuguesa, que eles dizem e apregoam que é a língua neutra. Esta, para mim, é inadmissível. O presidente da CPMI, de 8 de janeiro, se reúne com o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, para pedir o acesso a dados sigilosos desses atos de 8 de janeiro. Aquele atacante, o Ener Valencia, chegará agora sim, dia 26, e será apresentado oficialmente para a torcida do Internacional. Mas vamos lá ao Estúdio 1, que já temos muitas pessoas interagindo conosco, principalmente hoje nesse dia tão festivo, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2023. Agora sim, aqui estamos nós para responder aos nossos amigos. Claro que amigos que já entraram às 21 horas, já interagiram conosco. Por exemplo, a Janei Lima, ela dizendo: boa noite, amigo Severo, um bom programa a todos. Para um amigo também lá em inglês, eu não poderei responder a ele, nem sei se não está também tentando algo diferente no nosso programa, mas alguém se identificou numa maneira figurativa do YouTube. Não temos como responder a ele. Mas o esposo da Janei, o Henrique da Silva e Silva, diz assim: boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. E também parabéns à minha eterna namorada, a Janei, por este dia. E ela, cheia de honra, com certeza, e bem contente, assim: olha só a homenagem do meu namorado. Há 50 anos. Obrigado, Henrique, te amo. É declaração de amor no nosso programa, porque o casal participa. Nós temos outros amigos que participam, que eu pedi para que eles citassem o nome da sua esposa, que às vezes a gente até sabia, mas esquece. Mas o legal é que faça isso no nosso programa. Mas esse aí é o casal, que eu chamo de Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, e 2 são assíduos espectadores
do nosso programa. Embora estejam com a cabeça inchada, são derrotados porque ambos são gremistas ferrenhos. Um gremista, talvez não seja tão ferrenho, é o nosso amigo Laurino Nespit. E ele é de Nova Santa Rita. E ele assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço para todos os casais e eternos namorados, telespectadores do programa Pauta Livre. E um clique no sininho que eu já dei, que eu também peço a vocês que, além de dar um like, deem um clique no sininho. Essa finalidade desse clique no sininho é quando vocês estiverem no ar, vai anunciar que nós temos uma live acontecendo ou um vídeo naquela plataforma que vocês colocaram o sininho, que é a nossa, no canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O Jorge Antônio, ou Jorge Siborski, como gosta de ser falado ou chamado nas redes sociais, atleta dos Guerreiros Martinica, lá de Viamão, e, como sempre, um desportista e gosta de falar demais de futebol, embora que também faça coberturas, porque é um dos nossos emissários da nossa emissora. Só não é remunerado, é só pela vontade e pelo prazer, porque não temos patrocinadores e nem temos condições de remunerar uma equipe. Gostaríamos nós de ter uma equipe à nossa retaguarda. Essa possibilidade não existe, e a qualidade que nós podemos apresentar a vocês, essa sim nós estamos apresentando e acreditamos que a contento, graças a vocês que têm assiduidade de estar sempre interagindo conosco no nosso programa Pauta Livre, que estão todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. O Jorge Antônio, complementando o que ele disse assim: boa noite a todos. Um grande jogo, Martinica 1 e o Jari 1. Isso aí se refere que aconteceu lá no sábado, dia 10, pela Liga Viamonense de Futebol. Na categoria 60, esse jogo que aconteceu, e o frio, segundo ele, chegou a estar 6 graus. E são um dos principais times que disputam lá daquela liga. Martinica e Jari empataram em 1-1. Bom para todos os lados. Muitas vezes a ganância de uma vitória não é suficiente, mas a ganância que é necessário no esporte ter, né, esse egoísmo, mas um empate também concilia as duas equipes e nenhum fica como derrotado, e a resenha depois se torna muito mais agradável porque a corneta fica dispensada. Aí eu pedi que eles colocassem o nome das esposas, que são suas eternas namoradas, né? E o meu irmão, o FIFO, o Coronel Severo, o meu irmão Caçula, bairro Guarujá, lá em Porto Alegre, na Zona Sul, às margens do Rio Guaíba, mas também esse final de semana ele esteve na Belembé, lá no outro paraíso que ele tem como a sua residência número 2. E ele diz assim: boa noite, um bom programa, muito frio. Hoje é dia do combate ao trabalho infantil, uma boa semana. Eu até teci algum comentário no nosso preâmbulo, mas agora aqui também eu comento que o trabalho infantil hoje ele é visto de uma outra forma. Muitas crianças gostariam ou precisariam estar trabalhando e são cerceadas disso pela nossa lei, mas bem pode trabalhar e estudar, porque o trabalho não causa transtorno nenhum e nem cai os braços. É os que nossos pais já diziam lá na nossa infância. E falar no meu tempo é um retrocesso. Mas infelizmente nesse caso nós temos que citar. Mas eles botam com muito alarde as notícias, e nós temos aqui na nossa sinopse, de que várias crianças foram libertadas do trabalho infantil. É uma data e a ser comemorada. O Lauri dizendo assim, lá de Nova Santa Rita, intercedendo novamente assim: amigo Severo, jogando sábado aqui no Caju Master, na Arena Caju, em Nova Santa Rita, fiz mais 2 gols, o gol 201 e o gol 202. E domingo já estarei disputando o campeonato em Esteio pelo Santa Teresa, aí na categoria 50. Eu sinto muito que a Liga de Esteio não tem interesse em divulgação, principalmente na nossa página que nós editamos, página que eu digo que somos administradores, que é a página dos Coroas de Canoas, que ela é muito vista e visualizada,
em todo o território gaúcho e às vezes no Brasil todo. E nós auxiliamos nessa página, mas a Liga Esteiense não tem esse interesse. Quem perde, além da organização que pensa que faz e organiza um bom campeonato, os atletas que gostariam de aparecer, se expor, serem citados, como é o caso do Laurino Nispit com esses gols de Natal, e ele é um expert na área das mídias sociais e também nos trabalhos sociais. Isso aí é em prol de uma entidade Vonair, lá na Encruzilhada do Sul, que ele faz isso, ele converte em valores, além de criar novos adeptos a esse empreendimento que é o Gol de Natal, aquelas doações que ele faz lá em todo final de ano, no Natal, como é dito. Há muitos anos ele faz isso e tem grandes méritos. O Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, Mariluz, zona litoral norte, não é zona, litoral norte do nosso Rio Grande, ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Não sei, é mais difícil, se é suportar esse frio ou suportar o meu time levando mais uma goleada no Brasileirão. E ele se refere ao jogo do Grêmio que, embora que os gremistas digam que tenha jogado um bom jogo e que não foi tão ruim assim, e que teve várias oportunidades, poderia até ganhar o jogo, mas o que importa é que foram 3-0, goleada, 3 pontos na conta do Flamengo. E é por isso que fica difícil explicar. Também o Lauri é gremista, o nosso amigo Jorge Antônio é gremista, o casal 20, o Henrique e a Janei também são gremistas, também devem estar meio chateados aí. O Laurino Speech, que eu pedi para ele dizer o nome da esposa e a sua eterna namorada, que ele brinca dizendo que a dona encrenca, mas sabe ele que é a fiel escuteira. Se não fosse a parceria dessa, ele não teria essa vida tão salutar, tão saudável e tão progressista, com todo esse sentimento que é acompanhado por ela, inclusive acompanha ele no esporte, que é a dona Elis Regina. Dona Elis Regina, parabéns por ter esse excelente marido que nós conhecemos e muito bem, como pessoa, como homem, como profissional, como chefe de família, que não se admite mais que seja dito chefe de família, mas no nosso tempo era dito desta forma, e que o homem era o chefe ou o varão da família. Mas digamos que é o parceiro da senhora Dona Elis Regina. Um feliz dia dos namorados, já que tu és a eterna namorada e enamorada do nosso amigo Laurino Nispit, que nós conhecemos e temos honra de conhecê-lo e ser seu amigo. E ele, ainda em especial, ser espectador do nosso programa Pauta Livre. É cheio de méritos em todos os sentidos. O Alexandre Marques, nosso co-irmão da divulgação Zona Norte de Porto Alegre, do Expresso da Várzea. Primeiro ele intercedeu dizendo uma boa noite, e nós respondemos uma boa noite. Mas depois ele, como é o expert na área, principalmente do esporte, embora que nos transmita muitas outras informações. E ele assim: antes da parada FIFA, a dupla Grenal terminou nesse final de semana com vitória do Inter, sofrida, com um milagre do goleiro John, o Inter, e a derrota da goleada contra o do Grêmio foi a derrota também do Juventude. Então, dos 3 times gaúchos que estão disputando o Brasileirão, somente o Inter venceu, e realmente com um gol, uma defesa milagrosa do goleiro John, que assumiu a titularidade. Eu acho que o Keller agora vai ficar em segundo plano. Realmente foi, como até o pessoal narrando os jogos, e eles brincaram dizendo que foi um gol que ele marcou, como se tivesse sido um gol. Na defesa daquele gol foi milagroso. Quem olhou o jogo, como eu, que estava olhando e com o coração apertado, vimos o gol, mas ele não aconteceu. Então é isso aí. Agora sim, o nosso amigo Almeida Contabilidade, que nós indicamos na área da contabilidade. Passou o prazo agora das declarações de imposto de renda, mas você ainda precisa de um contador para dar continuidade, e ele está à disposição, e nós indicamos que conhecemos ao seu serviço. E ele diz assim, e ao Alcides Almeida Correia, assim: boa noite, amigos. Um grande dia aos namorados da terceira idade e veteranos, ao qual é composto o Pauta Livre, e que cultivem por muito tempo o namoro e principalmente a
amizade, que isso aí é a base. Começamos por uma amizade e aí se torna o amor. Sem isso, não temos um casal. Não adianta fazer, se mostrar nas mídias sociais, tem que se mostrar a si mesmo, um ao outro, carinho, paixão, amizade, e que seja assim, aí sim essa eternidade. Eu tinha minha esposa, 45 anos de casado, e fomos 45 anos de namorados e enamorados. Agora sim, o João Paulo Monteiro. Este sim é nosso amigo lá de Cidreira. Primeiro ele morava ali em Glorinha, depois, onde nós o conhecemos, tivemos um grande prazer, e agora ele foi ao litoral e também associado da Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, da qual nós participamos em períodos de verão, e ele agora está domiciliado definitivamente lá em Cidreira, onde ele é cidadão de Cidreira, já convive com aquela comunidade. E ele diz assim: boa noite, um grande comunicador, amigo Severo. Desejo sucesso e ótimas conquistas. Deixo meu carinho e gratidão à minha sempre namorada, a Débora, que também te manda um fraterno abraço. Eu fico muito agradecido e tive a felicidade de conhecer esse casal, de saber da convivência deles, e quando eu ainda tinha minha esposa em vida, realmente havia uma afinidade, porque nós tínhamos a mesma finalidade, que era ser namorados e sempre a dedicação um ao outro. Então, o Monteiro, meu amigo, e a Débora, um abraço a esse casal, e que esse namoro persista por muitos e muitos anos, sempre na verdadeira concepção da palavra. O Alexandre Marques, uma tossidinha para não perder o pique, né? Eu aumento o timbre da minha voz sem motivo nenhum. Os nossos equipamentos são da melhor qualidade possível, mas eu, principalmente quando entra a emoção, eu aumento o timbre da minha voz, as minhas cordas vocais se vingam de mim e fazem com que eu dê aquela tossida normal. Mas é uma tossida normal, não tem nada a ver com gripe, nada a ver com isso. É simplesmente o prazer de me comunicar com vocês, e a gente consegue. Esse é o bom do programa. 1 hora de programa vai, que é uma moleza. É tão fácil e é tão tranquilo fazer esse programa, porque graças a vocês. Se vocês não estivessem aí interagindo com a gente, dando a sua opinião, dando o seu pitaco, basta dizer que eu tenho uma sinopse, 21 horas e 45 minutos, e até agora nem cheguei nela. Ficamos só no preâmbulo. Mas isso fica em segundo plano. A razão principal é uma conversa entre amigos, que é a finalidade do nosso programa. E a pauta é livre. Basta dizer que quem não gosta do esporte, que leve para outro lado. Tipo nosso amigo o Monteiro, que gosta da bocha. E leva para outro lado, diz qualquer notícia. Nós estamos abertos. Aqui é uma democracia. Nós não exigimos sexo, ideologia, equipe do coração. Todos são bem-vindos. Assim é uma vida de sociedade. E nós somos, por natureza, um ser social. Assim é o ser humano. E nós não podemos fugir disso, principalmente se temos energia, saúde e principalmente a possibilidade de estarmos conversando. Essa é a razão principal do nosso programa Pauta Livre. O Alexandre Marques voltou a interceder conosco e diz assim: o brasileiro volta lá no 21 de junho. Os 2 jogos amistosos da seleção brasileira terão nesse intervalo. Depois, na outra edição ali, nós já vamos dar os outros os jogos que acontecerão da seleção brasileira. Não esqueçam de dar aquele like de positivo, embora que não tenhamos o nosso YouTube não é monetizado, não temos patrocinador, temos o prazer de estar aqui conosco. Tudo isso que temos aqui, não temos uma equipe técnica à nossa retaguarda. Temos uma preocupação de ser o redator, o produtor, o técnico, para que tenhamos essa imagem. E aproveito para dizer que vocês, se derem um pitaco, digam alguma coisa até das imagens dos nossos estúdios, que há muito tempo que elas são inéditas. Nós fazemos questão de sempre interagir e fazer o programa
desta forma. E acredito que vocês estejam gostando, por isso estão conosco. Estão nos aturando nas noites frias, nas noites quentes, sempre aí, porque eu digo, o calor é calor humano que sai de dentro de nós, a vontade de se comunicar. Enquanto isso, volto lá ao Estúdio 2 para ler alguma coisa da nossa sinopse, né? Agora sim, estamos aqui quando já são 21 horas e 47 minutos. Faltam tão somente 13 minutos para terminar a nossa live, né? Então é por isso que eu peço que vocês interajam conosco. Por exemplo, uma briga entre um major médico e um PM na saída de uma boate lá em Vitória, no Espírito Santo, foi notícia nas redes sociais, mas porque eles são dois policiais militares. A CPMI dos atos de 8 de janeiro estão desvirtuando as reais finalidades, que é descobrir os financiadores, os autores e principalmente as omissões. Mas a relatora é a senadora Elisiane Gama, amiga íntima de um que a gente pensa que pode ser esse omitido, o ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino. Brasileiros residentes lá em Portugal, e que é o segundo país em quantidade de imigrantes brasileiros, se dizem enganados com uma nova autorização de residência, porque com essa nova autorização eles não gozam dos mesmos privilégios de outros imigrantes, ou seja, ter liberdade de andar pela Europa toda. Então eles se dizem enganados com essa nova autorização de residência que foi feita pelo Brasil. No futebol, o Cudê se demite do Atlético Mineiro. Ele disse que demitiu, o Atlético Mineiro disse que o demitiu, mas o que importa é que o Cudê, ex-treinador do Internacional, não é mais treinador do Atlético Mineiro. Também lá no Atlético Mineiro, quem não está numa situação muito boa, é o jogador ex-Inter Ednilson. Ele já não é o titular da equipe e ele foi visto embriagado, carregado ao término de uma festa, e o pessoal está, os torcedores do Galo estão odiando ele, uma vez que não é titular e ainda não se cuida. E eles dizem que não é um bom boleiro, mas é um bom baladeiro. É brincadeirinha que eles fazem, mas no mau sentido. No Brasil, se vocês não sabiam, agora vão saber. Os tribunais gastam 3,5 bilhões em compra de parte de 60 dias de férias dos magistrados. São magistrados que não têm interesse em tirar férias, ficam nas suas varas e com isso eles são muito bem gratificados. E isso aí aos cofres públicos, 3,5 bilhões aos cofres públicos da União para pagar 60 dias de férias, que é o privilégio que tem os tribunais do nosso Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi na praia, na cidade de Maresia, em São Paulo, e recebeu fãs em grande quantidade. E nas redes sociais o pessoal não gosta porque ele ainda é tratado como presidente e não como ex-presidente. Bem diferente do presidente Lula, que tem que ficar numa base naval, onde a praia é interditada para que ele possa ficar usufruindo da praia com a sua esposa, a Janja. Já o presidente Jair Bolsonaro, ou ex-presidente Jair Bolsonaro, não consegue tomar banho porque ele é apupado, ovacionado, e os seus admiradores até hoje querem tirar foto com ele e não conseguem se tomar banho na praia, mas por razões bem diferentes. No futebol, o nosso jogador, o eterno 10 da nossa seleção brasileira, o Neymar, ele está prestes a deixar o Paris Saint-Germain. E ele recebeu uma proposta do Al Hilal. Dinheiro tem lá e muito. Sabe qual é a proposta? 45 milhões de euros e um salário de 1 bilhão por ano. Lá eles não fazem o cálculo mensal. É por ano ou por temporada. E lembrando que o Neymar tem 31 anos.
que na atual filosofia eles consideram que o jogador já está ficando velho, mas ele ainda tem muita bola no corpo e muito futebol para dar. Muitos brasileiros aqui até não gostam deles, até por questões ideológicas, políticas, porque ele sempre se declarou admirador e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. É a política superando a qualidade do futebol, que ele tem muito, e às vezes é desprezado e menosprezado por alguns, inclusive da área esportiva, comentaristas ou repórteres esportivos, graças à sua opção ideológica, né? A cantora Anitta, ela arrasou lá na final da Champions League, em Istambul, na Turquia. Foi lá no sábado. E ela cantou para 500 milhões de espectadores e telespectadores. Quanto a gostar ou não gostar dela, tanto faz. Ela é notícia e nós temos que dá-la. Tem pessoas que a admiram e muito seus gestos, sua música, e pagam milhões, como ela recebeu alguns milhões de reais para essa apresentação, e realmente foi um sucesso. Parabéns, cantora Anitta. Lá na guerra, o presidente da Ucrânia, Zelensky, e nesse sábado ele mencionou operações contra-ofensiva de seu país e do seu exército no fronte, mas sem querer dar detalhes. É claro que a guerra ela é feita de estratégia, mas diz que logo logo estará havendo uma contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia, que foi um país invasor da sua nação. No futebol, a situação do Ednilson, ex-Inter, não é nada boa no Atlético Mineiro. E até nem vou falar, ele foi multado pelo Atlético Mineiro por causa dessa situação que eu falei, de que numa festa ele, fora de Belo Horizonte, inclusive da capital, e saiu carregado por amigos. No Rio de Janeiro, proliferam as barricadas nas comunidades do Rio. Quem fica refém da criminalidade são o povo, a comunidade, as pessoas humildes, pobres, que não têm condições de morar no outro lugar. E com isso também, além dessas barricadas, além de causar um transtorno também a eles, os policiais estão obrigados a agora começarem a operar também escavadeiras. Escavadeiras é uma nova função que está na Polícia do Rio para desfazer barricadas que estão proliferando cada vez mais nas comunidades cariocas. A brandura das nossas leis, o apoio de algumas autoridades, e a criminalidade cresce cada vez mais, o que nos preocupa e muito na área da segurança, seja no estado que for, no Brasil. Neste domingo, 10 aviões de guerra chineses invadiram a linha do Estreito de Taiwan, quando que lá na quinta-feira passada, 37 aviões já haviam invadido o espaço aéreo de Taiwan. Como vocês sabem, aquela área está em litígio, Taiwan não aceita pertencer à China, e a China reivindica o território taiwanês. Então, acontecem invasões de espaço aéreo, é uma provocação que existe reciprocamente lá, né? O Distrito Federal registra o maior índice de analfabetismo do país. Vejam só, hein? O maior índice de analfabetismo do país, o Distrito Federal. E é o coração do nosso Brasil. No futebol, lá no Sub-20, o Uruguai sagrou-se campeão ao vencer em 1-0 a Itália. Parabéns à equipe do Uruguai. O Brasil já não estava na disputa dessas finais. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, descarta a censura a shows de Roger Waters. No Brasil, é uma banda britânica, e ele já disse que não tem razão por que proibir essa censura a esta banda. A Anvisa aprovou o primeiro medicamento injetável para a prevenção do HIV no Brasil. Para quem sofre essa doença ou também
quer se prevenir, essa é uma boa iniciativa da Anvisa. O Senado deve adiar por ao menos uma semana a votação do novo arcabouço fiscal. No futebol, o Manchester City venceu por 1-0 ao Inter de Milão e conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez. O ministro Gilmar Mendes libera o julgamento da decisão que permitiu o pagamento do piso nacional da enfermagem. 21h58. Estamos quase ao término do nosso programa. Também, fato lamentável e triste, o corpo do empresário mineiro Samuel Herbert, ele de 45 anos, ele estava desaparecido desde o dia 2 de junho e foi encontrado no domingo, e lá na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Ele havia vindo de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul para recuperar 11 de 44 carros que haviam sido enviados. E a dívida desse seu parceiro em 2 irmãos e era em torno de R$1 milhão. Ele é o primeiro suspeito, esse sócio ou parceiro dele, de 2 irmãos, mas existem mais suspeitos para a polícia. Na Freeway, mais de 20 mil motoristas retornaram do litoral no domingo à noite. O presidente Lula, numa base naval, isolado com a sua esposa, a Janja. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ovacionado na praia. E Lula vai à França, agora já no dia 20, vai lá se encontrar com Emmanuel Macron. Estranha a notícia, mas é real. Esta é a nossa lei. Uma apreensão de 695 quilos de cocaína numa carga de manga no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Sabem por quê? Por não ter mandado de busca e apreensão. A Polícia Civil recebeu uma denúncia e chamou o órgão competente, que era a Polícia Federal, e foi feita essa apreensão nessa carga de manga que seria exportado e 695 quilos de cocaína. E essa apreensão está sendo anulada pelo Supremo Tribunal Federal por não ter um mandado de busca e apreensão. Claro que eles não devem devolver essa droga aos traficantes, mesmo que eles não devem nem se apresentar, né? Então agora, São Paulo, o governo do Tarcísio Freitas, segunda segunda-feira, assinou uma lei que reajusta o salário médio em 20,2% para as carreiras da Secretaria de Segurança Pública. 22 horas. Estamos ao término do programa e ficamos muito contentes com a quantidade imensa nessa noite muito fria lá fora do nosso programa Pauta Livre. Mas não esquecendo que hoje é dia 12, lá no dia 14, estaremos aqui às 21 horas. Eu espero que esse público que esteve hoje, divulgando o nosso link para que mais amigos nós tenhamos e muita gente. Então, parabéns e principalmente a vocês namorados, vocês enamorados. Fiquem com Deus. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede. Quarta-feira o nosso encontro, 21 horas, dia 14. Até lá, estarei ansioso, aguardando e com uma sinopse recheada que com certeza vai estar. Uma boa noite a todos vocês e obrigado por estarem conosco.